Bom, gente, vamos lá. Foi um vídeo que foi mandado aqui pra mim. Eu não sei exatamente do que se trata, cara. Eu só ouvi falar negócio de D e D na série de Big Bang Theory, tá ligado? Então eu não vou saber falar merda nenhuma a respeito do que eles vão falar sobre qualquer coisa aqui. Já tô falando, eu tô sendo sincero pra vocês, tá bom? É claro que se tiver alguma coisa que eu possa comentar, eu vou comentar, mas eu não vou ficar forçando que, ó, nossa, eu vou comentar aqui pra poder. Não. Eu tô falando logo, eu não sei de merda nenhuma em relação a isso, tá? É do canal RPG Planet, tá bom? Não com esse casal aí, tá? Mas bora ver o que eles vão estar falando aqui do bagulho aqui. Vamos lá. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Ícones de D&D. E o ícone vencedor com 50% dos votos foi o Xanatar. E quem foi rebaixado pode Nunca pôr a ouvi musiquinha falar. do Titanic, que é o Dr. Van Richten, que eu queria muito falar dele, mas tudo bem. Tá na série B, tá bem acompanhada, essa série B tá Sim, disputadíssima, sim. né? Logo, logo faremos então a primeira série B de ícones. Já. É isso aí. Então vamos lá. Ok. Vamos lá. Lina, então agora vamos falar de Xanatar, escolhido pelo nosso público aí, esse grande vilão de Dungeons and Dragons do cenário Forgotten Realms. Exatamente. Ele é o chefe da Guilda dos Ladrões de Águas Profundas. Também conhecida como Waterdeep, né? Pra quem fala o nome das cidades na língua Inglês, original, né? exatamente. Waterdeep, ou Águas Profundas, é a maior cidade do cenário de Forgotten Realms. Fica na Costa da Espada, é uma cidade costeira. Fica no norte também, No né? norte, na região norte de Faerûn. Assim, em termos de tamanho de cidade medieval, é uma megalópole. É uma cidade gigantesca que possui um subterrâneo extremamente profundo. Masmorras, esgotos, catacumbas por baixo dessa cidade inteira. E como toda megalópole, tem que ter uma guilda de ladrões, né? Atuante. De respeito. E por algum acaso, o Xanatar, então, é o chefe dessa guilda chamada Guilda Xanatar, né? É. Agora, ele é uma criatura muito misteriosa, Sim, quase né? um mito. As Ninguém pessoas sabe não quem conhecem é ele né? efetivamente. O que se sabe dele? Que o cidadão de Águas Profundas sabe, né? O cidadão comum lá, o padeiro, o florista. Tem florista? Deve ter. Acho que sim. Escovador de cavalo. O que eles sabem sobre Xanatar? Eles sabem que é o nome da guilda de ladrões. Não é uma guilda oficialmente reconhecida entre as guildas, obviamente, porque é de ladrão. Tem até gente que bate no peito e fala que não tem guilda de ladrão em Águas Profundas. Todo mundo sabe que tem. Porém, as pessoas costumam deixar aquele dízimo da guilda Todo pro mundo Xanatar. não. Os bandidos, né? Boa pai, exato. Os bandidos. Os bandidos. A bandidagem, você vai bater uma carteira ali no mercado, né? Vai aplicar um golpe, eles separam, né, o corte, A porcentagem. porcentagem do chefe do crime, mesmo nem sabendo se ele existe ou não, né? Exato. Então, para as autoridades, Xanatar é uma sombra misteriosa, alguém que ninguém sabe quem é. Talvez imortal, Talvez porque imortal, né? existe aí, né, Mais de 300 uma questão anos, de né? que se fala em Xanatar há mais de 300 anos, mas isso são os que as pessoas comuns sabem a respeito. Então, vamos ouvir um depoimento de um ladrão, né? Lá de Waterdeep. É com você, ladrão de Waterdeep. Então, malandragem, eu não sei se esse Xanatar realmente existe ou não, mas enquanto eu estiver aqui trabalhando em Águas Profundas, todo golpe que eu aplico, eu separo aquela cotazinha pra ele, né? Vai que acontece alguma coisa, né? Pra que correr esse risco? Aí, declaração aí polêmica, mas verdadeira, né? Exatamente. Então, agora que vocês já sabem o que as pessoas, né, o que a boca popular Transeunte diz, padrão de Waterdeep, né? diz a respeito do Xanatar, vamos falar então na visão do mestre, né? A verdade, a visão A do mestre. verdade, a verdade a respeito do Xanatar, né? O Xanatar, gente, pra quem não sabe, é um beholder e ele está na Observador, capa, né? né, Do Livro dos do Monstros. Livro dos Monstros. É exatamente o Xanatar. Isso aqui não é um observador qualquer. Exato. Dentro na contracapa tá explicando que esse aqui é, de fato, o Xanatar mesmo, em carne, osso e tentáculos. E pra quem não sabe o que é um beholder, o Cello vai explicar rapidamente. A gente já fez um vídeo falando sobre a origem dos beholders e todas as variações de tipos de beholder, ou observador, mas, resumindo, o observador é uma aberração super poderosa que é basicamente uma bola de carne cheia de tentáculos e na ponta de cada tentáculo tem um olho e ele também tem uma boca enorme e um olho central enorme também e ele flutua a alguns metros do chão. Tem um intelecto genial, mas ao mesmo tempo é paranoico, maluco e super poderoso, megalomaníaco, o que mais? Ele tem um olhar anti-magia, cada olhinho dele solta um raio também que tem uma tabela e que tem consequências terríveis. Aliás, eu gostaria de aproveitar esse momento para falar uma coisa que eu deveria ter falado no nosso vídeo de beholders, de observadores, e não falei, e muita gente perguntou depois. Observadores não sofrem qualquer tipo de problema, não tem alergia a nada relacionado a flores.
nenhuma flor afeta um observador. E isso teve origem no desenho Caverna do Dragão. Foi um episódio que aparece o observador, que os heróis derrotam ele com uma flor, porque simbolizava coisa bonita, era uma flor mágica e tal, e ele é um bicho feio que odiava coisas bonitas, enfim. E depois o Jovem Nerd no Nerdcast de RPG pegou essa referência, fez uma homenagem a esse episódio de Caverna do Dragão e fez com que os heróis derrotassem um observador com uma flor também, mas não tem nada disso. Isso não acontece. Entender, não tem nada dizendo isso, mas... Se você, como mestre, quiser fazer essa homenagem também... Né? Aí cria lá uma flor especial. Exatamente, X pra né? derrotar Fique à vontade o observador. pra criar sua flor mágica também, não tem problema nenhum. Voltando então pra história. Exato. Então a primeira coisa que a gente sabe do Xanatar é que ele é um beholder. A segunda coisa que a gente sabe sobre o Xanatar é que, na realidade, Xanatar hoje é um título, né? O primeiro Xanatar, que a gente vai contar daqui a pouquinho a história dele, né? Já morreu há algum tempo. Exatamente. Né? Mas criou-se um título como se fosse o rei, né? Rei do crime. O rei do crime, alguma coisa nesse sentido. Basicamente, todos os Xanatares até hoje foram beholders, foram observadores. O primeiro Xanatar era o único que o nome dele era realmente Xanatar. Todos que vieram depois tomaram o lugar dele e tomaram o nome dele também, que, como a Alina falou, acabou se tornando mais um título do que um nome. Exatamente. E por isso essa ideia do pessoal achar que o Xanatar é um ser imortal. Bom, o terceiro segredo que quase ninguém em Águas Profundas sabe é onde fica o esconderijo de Xanatar e de sua guilda de ladrões. O esconderijo de Xanatar, segredinho pros mestres aí, jogadores tapem o ouvido. O esconderijo de Xanatar fica nos subterrâneos de Waterdeep, isso você já poderia imaginar. Mas, na verdade, os subterrâneos de Waterdeep são gigantescos. É onde fica Undermountain, a maior masmorra do mundo. Exato. Né? Dentro lá de Undermountain tem um lugar específico que ele fica, que é uma cidade secreta subterrânea. Essa cidade se chama Skullport e ela fica na terceira camada do subterrâneo em Undermountain. Chama Skullport, né, o Porto da Caveira, porque tem ali um rio subterrâneo que corta ela. Então tem embarcações que chegam lá, tem navios piratas chegando lá, é um lugar fantástico, é uma gruta gigantesca, grande o bastante para ter uma cidade dentro. Esse lugar foi devastado durante a Spell Plague, que foi um evento que aconteceu na 4ª edição de D&D, mas na 5ª edição, Skullport, essa cidade portuária das sombras... Reerguida, não se sabe como, mas ela está de volta. E sabe quem faz a patrulha em Skullport? São caveiras flamejantes que fazem a patrulha lá, flutuando. Aquelas caveiras que são magos, cabecinhas de magos. Com aqueles olhinhos verdes, assim. Caveira flamejante que tá na série B ou C, né? Ah, é verdade. Baixada. Exato. Bom, muito bem, então agora vamos começar a falar da origem do Xanatar, né? E aí, pesquisando. Nossa, pesquisando bastante. Ficamos com dúvida e Cello foi perguntar pra quem? Pro criador do Xanatar. Exatamente. O Ed Greenwood é muito ativo no Twitter. Ele que criou Forgotten Realms e boa parte dos personagens de lá. E eu não sabia exatamente qual foi o primeiro livro. Eu tinha suspeita que tinha sido o Waterdeep and the North. De 1987. Eu achava que era esse o livro porque apareceu o Xanatar pela primeira vez, mas não tinha certeza. Aí eu mandei esse tweet, que tá aparecendo aí na tela, pro Ed Greenwood perguntando pra ele se foi ali. E mais legal que ele respondeu, cara. Ele é muito gente fina mesmo, o Ed Greenwood, né? E ele falou que, né, sim, esse foi o primeiro livro de D&D que publicou algo a respeito de Xanatar, mas que esse era um personagem que já existia nas histórias, nos contos, né, que ele escrevia sobre Forgotten Realms. Porque ele escrevia sobre Forgotten Realms e criou esse mundo antes até mesmo de existir RPG. É como se fosse uma literatura de fantasia, né, que ele escrevia. Então, antes de ter sido criado, né, o Dungeons and Dragons, o primeiro RPG e tudo mais, o Ed Greenwood já trabalhava nesse universo, né? Depois ele só adaptou pra funcionar em Dungeons and Dragons. E o Xanatar, então, tem uma versão, existe em algum lugar, acho que nem o Ed Greenwood deve saber onde tá, de um Xanatar que nem era um Beholder, porque não existia D&D antes, não existia Beholder, mas que pela descrição que ele deu no Twitter, tá aparecendo aí, ele falou mais informações, pela descrição que ele deu, era um chefão do crime, que tinha uns tentáculos também, que flutuava igual um Beholder, mas não era exatamente um Beholder. E isso em 1967. Quer dizer que o Xanatar já tá rodado aí faz um tempo aí no imaginário do Ed Greenwood, né? Já tá por aí. Então ficou confirmado, a primeira aparição do Xanatar foi, de fato, no livro Waterdeep and the North, lançado em 1987, escrito pelo próprio Ed Greenwood, pra AD&D, primeira edição ainda, né? Tava no finalzinho da primeira edição. E nesse livro, o Xanatar é descrito da seguinte forma. Ele é já um beholder, né? Já não, que ele sempre foi. Ele é um beholder, né? Chefe do crime, porque o que aconteceu? Tinha uma guilda de ladrões em Águas Profundas antes, mas ela foi massacrada pelas autoridades. Os lords conseguiram desmembrar essa organização e eles todos, os que não foram capturados, fugiram para e para outros continentes, para outros lugares, espalharam e Águas Profundas ficou livre do crime, entre várias aspas, porque sempre tem batedores de carteira por ali, né? Um outro charlatão em outro canto, né? Por aí vai. E aí, como é uma cidade portuária enorme,
é claro, ia ter esse vácuo de poder, de liderança do submundo dessa cidade, né? E aí que o Xanatar aparece. O Xanatar, então, ele, nesse livro, diz que ele mora nos esgotos de Águas Profundas. Eles ainda não citam o Skullport, ainda não falam nada disso, mas que ele tem um quartinho secreto nos esgotos da cidade, que é um quarto suntuoso, cheio de decoração fina, e a personalidade desse Xanatar é bem um poderoso chefão, assim. Ele é um cara que gosta de vinhos finos, charutos, tapeçarias, sabe, quadros bonitos. Ele só falta ter um terninho de risca de giz, só que acho que não dá pra fazer um terno. Será que isso é legal? Cheio de buraquinho, assim, né? Um terninho. Um beholderzinho de terninho, assim. Um chapéuzinho, né? Com um óculinho monóculo, sabe? No olho principal. Imagina um tentáculos em colinha, assim. Adorei essa ilustração. tinha que ser assim, mas ele não era exatamente assim. Aliás, tem a ilustração da capa desse livro, tá mostrando aí, já mostra como é que era o Xanatar original ali. E o que aconteceu? Em vez de criar uma nova guilda de ladrões, ele resolveu operar de uma forma mais secreta. Porque se ele cria uma nova guilda de ladrões, os lords de Waterdeep vão descobrir, vão de novo cair em cima e massacrar a guilda. Então ele passou a vasculhar a cidade, né, com agentes, né, que ele conseguiu recrutar do submundo, né. Ele tem 4 tenentes. 4 asseclas. Né, asseclas, são os únicos 4 que conhecem ele. E esses 4 que saem contratando outros bandidos pela cidade para fazer os crimes e pegar o dinheiro para ele, para aumentar a riqueza dele. Então ele não tem contato com quem tá cometendo o crime. Então ninguém consegue chegar até o mandante. Então ele virou um grande mandante da criminalidade da cidade. E meio que essa característica, né, de ninguém conhecer ele, de ninguém ter um contato com ele, continua até hoje, né? Exatamente. Bom, e dentre esses asseclas que ele tem, meio que ele organizou, né? Ele não deixou assim, cada um tem a sua função, né? Então ele tem um guerreirão, né, que é responsável por todas as questões de recrutar o pessoal, os ladrões que tem força, né, que vão agir com violência. Se você ficar devendo pro Xanatar, é ele que vai quebrar sua perna. Exatamente, né? Ele tem um contador, né, que é o cara que, além de avaliar os tesouros, deixar tudo organizado pro Xanatar, ele também é o mensageiro, né? Ele também tem os passarinhos dele lá em cima, em Waterdeep, pra ele saber o que tá rolando, pra ele ver as oportunidades de negócio que ele tem. Ele tem um anão pirata, né, que só tem um olho e que também ajuda ali na questão de saber como é que andam as coisas, né, no porto. E tem a favorita dele, né, que é uma meia draw, que, gente, além de ser a assassina, né, expert em assassinatos e tudo mais... Ela é expert em extorsão e chantagem. Exato. E, como toda Draw, é excelente com assassinatos, com venenos e coisas assim. Isso. Ela também cuida de todos os mimos dele, né? Como ele gosta de coisas finas, né? De vinhos antigos e tudo mais, tapeçarias. Perfumes, ela é meio que a pessoa que leva esses presentinhos pra ele se sentir aí cada vez mais... Exclusivo, exato. E além do mais, ele ainda tem no lar dele, nesse livro, né? 2 devoradores de intelecto e 6 gárgulas. Segurança é apertada ali. Tem. Mas, olha, melhorou muito a segurança dele com o passar do tempo. Não é só isso que ele tem mais, não. Isso aí, assim, antigamente, é esse primeiro, né, Xanatar. Bom, e com o passar do tempo, né, chegou a segunda edição de AD&D e a história do Xanatar foi sendo ampliada, né, surgiram novos Beholders que tomaram o posto dele, teve toda uma guerra. Esse Xanatar original também teve a história dele expandida. No suplemento Skullport, de 1999, diz lá que ele teve uma origem em outro grupo de bandidos, né? Exatamente, dos Zentarins, né? Os Zentarins mandaram, né, o Xanatar lá pra Waterdeep porque eles queriam desestabilizar o poder lá dos Lords de Waterdeep, né? Eles queriam colocar um Lord que eles tivessem influência direta. E essa era a missão, então ele foi de navio, foi escondido lá dentro de um navio pra Waterdeep, e quando ele chegou lá, né, ele chegou a ver lá os Lords e tudo mais, só que ele viu aquele vácuo de poder que a gente já explicou inicialmente, e aí, quando ele viu isso, eu falei assim, o quê? Né, ele era meio diferentão, né, ele era meio orgulhoso, gostava de algumas coisas, assim, ele viu uma oportunidade de negócio e mandou uma banana pros Zentarins, foi pro subterrâneo de Waterdeep. Ele mandando a banana com os tentáculos. Vários tentáculozinhos, assim, fazendo umas 5 bananas, né? Mandando uma banana lá pros Zentarins e foi pro submundo de Waterdeep, e aí a história que vocês já conhecem. E cortou relação com os Zentarins, e os Zentarins vão voltar pra essa história um pouco mais na frente. Só pra explicar, os Zentarins, eles são uma rede mais ampla ainda de bandidos que atuam por todo mundo de Forgotten Realms. Toril, né? Por todo mundo de Toril, eles atuam com tudo quanto é tipo de bandidagem, né? Desde tráfico humano, vendem coisas roubadas e vendem proteção, igual outros mafiosos. Né? Tem um golpe que eles dão, aliás, os Zentarim, no começo de carreira deles, eles davam um golpe que é o seguinte, eles assaltavam caravanas na estrada, sumiam com essas caravanas, depois iam até as autoridades e falavam assim, olha, tô sabendo que tem muito bandido assaltando caravana aqui, a gente pode proteger vocês com uma cobrança mensal, tal. E aí eles mesmos se protegiam deles mesmos, entendeu? Entendi. Era o golpe perfeito. Então, eles começaram a ganhar dinheiro por causa disso e viraram uma rede de máfia que atua no mundo todo, né? Então, eles tinham um alcance muito maior.
E de lá, né, como a Lina já resumiu, do seio da bandidagem veio o primeiro Xanatar. Exatamente. Bom, então agora vamos falar sobre o final do primeiro Xanatar, do original, né, digamos assim, e como se deu a sucessão dele. Então, assim, vamos pensar assim, em Undermountain existem diversos Beholders. Não era só o Xanatar que tava lá, que era Beholder, certo? Sim. Muito bem. E aí tinha um Beholder chamado The Eye. O olho. O olho. Ele era conhecido como olho. E esse Beholder Ficou de começou olho. a achar interessante o negócio lá, né, do Xanatar. E, eles vivem muito, né, e tudo, eles são muito inteligentes. Ele começou a estudar. Eles têm planos a longo prazo. Exato. E ele ficou estudando por 10 anos todo o comportamento Os movimentos. do Xanatar. Muito bem, ele estudou e aí ele armou um plano perfeito. Ele convenceu um outro Beholder chamado Uchi a atacar o Xanatar em um momento lá que ele achou que era adequado. E o Uchi caiu na pilha, né, do The Eye, foi lá e atacou o Xanatar. Nossa, briga de Beholder deve ser igual Guerra nas Estrelas, assim, raio laser pra tudo que é lado. Até a hora que um vira pedra, cai e morre, acabou. Ou é desintegrado, né? Deve ser uma briga rápida, acho que não dura 3 turnos, assim. Um dos dois é igual o Velho Oeste, é igual o duelo de Velho Oeste. Quem sacar primeiro, dá o raio primeiro, ganha. A não ser que você abra os olhos, né? Se os dois abrirem os olhos... área de magia. Aí um cancela a magia do outro, eles têm que ficar se mordendo. Ia ser triste. Mas no mínimo é engraçado, né? Então imaginem aí como é que foi a briga dos dois, né? No final das contas, o Uchi acabou morrendo, o Xanatar conseguiu vencer a luta, só que ele, tava muito machucado. E aí, gente, o The Eye veio com o planinho dele, né? Não, o Uchi perdeu. O Uchi perdeu. Aí o The Eye veio e fez o quê? Atacou o Xanatar. Atacou o Xanatar, que já tava fraco, porque fraquinho. tinha acabado de lutar com o Uchi, né? Isso. E aí, quando ele mata o primeiro Xanatar, ele se auto-intitula Xanatar, por isso que a gente diz que se torna um título. Vira pros Asseclas da época do Xanatar e fala assim, ó, vocês vão me obedecer daqui por diante. Finge que nada aconteceu e vocês vão me servir agora. E começa a viver aquela vida boa e suntuosa que o Xanatar tinha, o The Eye. E muita gente nem reparou o que aconteceu, que mudou a gerência. Não. Muita gente, os criminosos ali que nunca viram o Xanatar, continuaram achando que era o mesmo Xanatar que tava dando as ordens. Até porque, assim, ele estudou por 10 anos o comportamento do Xanatar dá pra primeiro, ele né? imitar perfeitamente. Então, ele continuou com os mesmos princípios, né? Posso fazer um parênteses aqui? Sim. Essa é uma das versões sobre a morte do primeiro Xanatar. Tem uma segunda versão, que é de um jogo de computador lançado em 1991, que eu adorava, que foi a primeira vez que eu conheci o Xanatar, foi por causa desse jogo, que chama Eye of the Beholder. E nesse jogo, a história é um pouquinho mais simples. Quem matou o Xanatar é o grupo de heróis que vão até os esgotos de Waterdeep, né, de águas profundas, a mando dos Lords de Waterdeep, pra limpar os esgotos da influência maligna, né, de alguma criatura que eles nem sabiam quem era. E aí você vai e o Xanatar, ele fecha a passagem pra onde você entra pra te prender lá dentro. Mas você descobre que é um Beholder e você vence no final. E é assim que você derrota, né? Que o primeiro Xanatar é derrotado. E aí, em teoria, o olho assumiria depois o olho assumiria o lugar. Qual dessas duas histórias é a verdadeira? Eu gosto dos heróis. Eu, sinceramente, gosto da dos heróis. Mas, né? Não, você que escolhe. Você escolhe. As duas são canônicas, porque ninguém sabe qual das duas é verdade. Né? Exatamente. Tá, e depois que o DI, né, o olho ficou lá um tempão, ele também foi substituído. A gente nem sabe quantos Xanatars existiram depois, né? São 300 anos aí, né? De história, de história de Xanatar. Então... Na quarta edição, tinha um outro Xanatar que ficou velho no governo. Não era mais o DI, era outro cara, outro Beholder, que foi acho que o único Xanatar que aposentou, que não foi assassinado. Não, eu estou cansado de trabalhar no crime. Exatamente. Chama outro aí pra me substituir. Eu acho que ele ficou tão cansado de ficar paranoico esperando alguém tentar matar ele, que ele cansou. Então ele mandou uma mensagem e falou assim, olha, se tem alguém me ouvindo da minha família original, meu cluster de Beholders, se tiver alguém me ouvindo aí, vem pra cá que eu vou te dar o título de Xanatar que eu tô vazando, que eu cansei dessa vida. Aí pintou um Beholder mais jovem, que se interessou nessa história e foi lá e o antigo passou pra ele o bastão. E esse Beholder mais jovem é o Zushax. Ai, gente, tem a melhor coisa que eles poderiam ter criado num Xanatar. Olha, eu adorei, não, sério. Vai. Ele tem a coisa mais valiosa pro Xanatar na quinta edição. Ele tem um peixinho dourado. Um peixinho dourado, que ele conversa. Ele pede conselho. Assim, ele toma o maior cuidado com o peixinho dourado dele. Chama Silgar, o peixinho dourado dele. E assim, Silgar. as duas características que eles colocaram, né? Que ele tem esse peixinho dourado e que ele é mais maluco do que normalmente um Beholder é. Eu acho que esse Xanatar da quinta edição é o mais instável de todos que a gente viu até agora. Ele tem... A rede, né, a guilda Xanatar tá mais poderosa do que nunca. Só que esse cara, imagina uma organização criminosa liderada pelo Coringa. É quase isso. Só que imagina que o Coringa é um Beholder. Tá? Então ferrou. Assim, fica trocando de tenente toda
hora, desconfia de todo mundo. Ele é um Coringa sem aquela confiança que o Coringa tem. Então ele é mais paranoico, ele acha que todo mundo tá tentando passar a perna nele. E a única pessoa que ele confia no mundo é o peixinho dourado dele, o Silgar. E assim, como peixinhos dourados não vivem muito, em teoria a gente tava conspirando aqui, eu e o Cello, né? Que os asseclas dele tem que fazer a maior operação pra conseguir, né? Conseguir um peixinho dourado idêntico ao Silgar. Toda vez que o Silgar morre. Quando vai morrer, já consegue fazer a troca ali, fazer todo um processo pra ele não perceber que o peixinho dourado dele morreu. Isso é oficial. Isso os designers Ai, gente, é muito da bom. aventura, que tem uma aventura na quinta edição que aparece o Xanatar, e eles confirmaram isso, é isso mesmo. Quando o Silgar morre, é um barata voa, fica todo mundo desesperado pra trocar o peixe antes do Xanatar perceber, que se ele perceber, vai morrer gente. Exato. Ele pode destruir a operação inteira. Então, na quinta edição, esse é o Xanatar atual, ele voltou a ser bastante relevante no cenário de Forgotten Realms. E agora, lembra que a gente falou que os Zentarim estavam de volta? Ah, então é o seguinte, agora vai ter spoiler, não vai? Vai ter spoilers de então, leve. Então assim, ó, a partir desse momento, alerta de spoiler. E aí a gente vai colocar aqui embaixo o número do tempo do vídeo pra vocês pularem se você não quiser saber o spoiler, certo? Faltou falar do spoiler do quê, né? Spoiler É da o aventura spoiler da aventura. Waterdeep Dragon Heist, a aventura que aparece o Xanatar. Isso não é spoiler porque isso já tá na... o nome da aventura publicada todo mundo já sabe. Já o que acontece é que não sabem, então quem não quiser saber, pule, por favor. Isso. Ok. Em Waterdeep Dragon Heist, tem uma espécie de guerra civil da bandidagem nas ruas de Waterdeep, né? Os agentes dos Zentarim estão tentando entrar na cidade. Eles vieram pra cá com a intenção de se aliarem ao novo Xanatar, a esse Xanatar. Mas vieram de forma diplomática, conversar com ele. Nessa reunião que eles se encontraram, o líder do Zentarim com o Xanatar sumiu um tesouro, um item muito valioso para o Xanatar, que era uma pedrinha mágica. Desapareceu e o Xanatar ficou furioso e botou a culpa no Zentarim, iniciando ali uma guerra. Ele matou os emissários do Zentarim, depois deu um chabu. Deu chabu, obrigado. A gente tá bem. Deu um chabu, tá tendo assim, assassinato no meio da rua, tá gente sumindo, tal, tá aquela briga de facções no meio da cidade. Só que essa pedrinha mágica... Na verdade, foi roubada por uma outra pessoa. Exatamente. Que é um antigo Open Lord de Waterdeep. Sim, o Lord Neverember mandou um espião pro submundo lá, pra se infiltrar na gangue e roubar esse objeto que é dele, na verdade. Esse objeto era desse Lord, que esse objeto foi roubado pela gangue do Xanatar, e ele conseguiu pegar esse objeto de volta. Na verdade, essa pedra é muito mais do que uma pedra mágica. Ela é um aboleth, a criatura mesmo, que tá ali dentro daquela pedra, uma criatura super inteligente, que consegue ler as mentes, e ela é a única que sabe onde está enterrado o tesouro do Lord Neverember. Nem o Lord Neverember sabe, porque ele criou um cofre subterrâneo, mandou arquitetos projetarem o cofre para ele, com armadilhas e segredos e tudo mais, e depois apagou, estilo Men in Black. Exato. Tipo, ele apagou a memória de todas as pessoas que trabalharam, incluindo dele mesmo, e a única coisa que sabe onde tá esse tesouro é essa pedrinha que ele usou para apagar a mente das pessoas. E todo esse dinheiro, gente, é dinheiro que o Neverember roubou de Waterdeep, porque ele era o antigo Open Lord. O Open Lord é aquele Lord que aparece o rosto, né, em Waterdeep, é o único que você sabe quem é. Ele roubou por anos e anos dinheiro de Waterdeep e aí, né, colocou nesse cofrinho aí. Dizem que é dinheiro de corrupção, mas pode ser dinheiro porque ele era um empreendedor, tava reconstruindo o Neverwinter. Ah, tá bom. Sabe, empreiteira, você nunca sabe se a origem, se foi dinheiro de campanha, caixa 2, ninguém dá, mas é 500 mil moedas de ouro que estão dentro desse cofre, e só essa pedrinha inteligente sabe onde tá, que estava na mão do Xanatar e agora não está mais. E esse é o gancho de aventura pro Waterdeep Dragon Heist, que é uma aventura bem legal. Exatamente. Então agora acaba o spoiler. Acabou o spoiler, voltou. Você que tapou o ouvido até aqui, obrigado. Agora a gente vai falar um pouquinho de ganchos de aventura que você pode colocar na sua mesa que envolve o Xanatar. Exato. Lembrando que Xanatar é um personagem de Forgotten Realms, mas nada te impede de colocar o Xanatar no seu mundo de aventuras que você tá jogando com seus amigos. Exato. Ou se você tá jogando Greyhawk, coloca o Xanatar na cidade de Greyhawk, dane-se, não importa, né? Ele é um tema, ele é muito, muito flexível, dá pra você colocar em qualquer grande cidade que tenha o subterrâneo. Né? Então vamos lá. O primeiro gancho de aventura que eu pensei, Lina, envolve o grupo tendo que encontrar o Xanatar original para liquidar o atual Xanatar. Como que vai encontrar Como que ele... o original? Boatos circulam pela cidade. Porque o original morreu, em teoria não. Então, mas como ele morreu? De repente ele foi petrificado. E ele é parte da decoração do esconderijo do Xanatar. E uma magia de despetrificação pode fazer ele voltar à vida. Entendeu? E então o grupo descobre essa informação e essa gangue tá sendo... Mas eu ia fazer, ele ia estar bem escondido num cofre, viu? Porque do jeito que geralmente os observadores são paranoicos, se existe esse ser petrificado aí, ele tá bem trancadinho
no esconderijo do atual Xanatar, certeza. Bom, e aí o grupo vai ser enviado numa missão para se infiltrar no esconderijo do Xanatar. Você pode fazer aquela missão de agente infiltrado. Eles fingem que são bandidos e vão cometendo pequenos crimes, tentando não matar as pessoas, porque eles ainda são heróis. Ou não, se for um grupo maligno, mata mesmo, tudo bem. E aí eles vão ganhando rank dentro da gangue do Xanatar, até eles terem, digamos, confiança suficiente do chefão para ver o grande salão dele, onde eles podem finalmente transformar o Beholder petrificado antigo, o Xanatar original, e depois eles só assistem a briga de Beholder ali, e o que tiver mais fraco eles matam. Essa é um gancho de uma aventura bem legal para você fazer uma aventura, uma campanha urbana com um crime organizado, que os jogadores participam como agentes infiltrados aí numa guilda de ladrões. Bom, e o meu gancho de aventura é o seguinte: vamos aproveitar a ideia dos Entarins também, usando como se fosse uma briga entre facções. Guerra de facções, né? Exato. Então, os Entarins estão indo pra Waterdeep e eles meio que assim, olha, nossa intenção era dominar essa região aqui, lá atrás. Uhum. Você que é o traidor dessa história. E esse cara aí tomou um lugar e não era pra ter tomado. Cresceu os olhos e não era pra ter, né? Os vários olhos. Exato. E nós vamos tomar de volta, é isso? E vão tomar de volta. E aí eles vão, mas eles vão assim, eles começam a devastar a guilda a guilda Xanatar. E o Xanatar resolve, né? Se esconder. Mais ainda, né? E aí ele fala lá pra um das teclas dele, contratar um grupo de aventureiros pra exterminarem essa nova ameaça que tá chegando em Waterdeep, né? Uhum. Fazendo como se isso fosse alguma coisa que os próprios lords, né? Influenciar um dos lords. Pode ter um lord infiltrado na cidade, né? Exato. Que eles são mascarados, então não dá pra saber quem é. Então o seu grupo de aventureiros vai ter que exterminar com a guilda dos Entarins lá na cidade, certo? Só que, ao conseguir expulsar os Entarins, né? Meio que eles vão receber a premiação e tudo. E aí eles recebem lá uma cartinha e tal. E aí eles descem pra Undermountain, porque tem tesouros que eles vão pegar. Olha, Miguel, vem buscar aqui em Undermountain seu prêmio aventureiro. Porque aí vocês vão escolher, porque aqui a gente tem tesouros incríveis e aqui é um lugar mais seguro pra vocês terem acesso a isso com mais tranquilidade. Vai colar, e aí, né? na hora que os personagens dos jogadores chegam lá, né? Eles se deparam com o Xanatar em pessoa, que, né? Fala assim, agora que vocês já resolveram isso pra mim, vou queimar vocês não têm mais serventia, vou queimar vocês aqui pra não atrapalharem a minha retomada em Waterdeep. E aí, ou o grupo luta com o Xanatar ou pode tentar se juntar, falando, não, eu entro pra sua guilda. Ou entra na guilda. Eu vou te servir, fica tranquilo. Porque eles, sabendo ou não, trabalharam já pro Xanatar e foram bem, né? Conseguiram expulsar. Ele falou, não, vocês viram que a gente é competente. Eles são bondosos, entendeu? Tipo, ou isso já... O paladino do grupo vai ter problema em ser convencido disso, mas de repente os outros não, né? Bom, e esses foram os nossos ganchos de aventura. E a gente queria saber se vocês já tiveram alguma experiência com Xanatar, se vocês conhecem mais alguma informação que a gente não passou por aqui sobre essa figura icônica, Xanatar, de Dungeons and Dragons. E agora vamos então para o que interessa, a próxima votação. Os dois novos ícones. Os novos ícones que vão entrar pra votação. Tá. E vamos ver quem vai ganhar. Eu tô pensando em colocar um personagem que a gente já falou, é meio polêmico isso, só que foi num vídeo muito antigo, antes da série dos monstros. Foi nosso segundo vídeo. Segundo ou terceiro vídeo do nosso canal, o áudio tá horroroso. A gente falou sobre Strad von Zarovich. Só que, desde então, já tem informações novas, tem um livro novo que fala um pouco mais sobre a história desse vampirão. Então, inclusive tem aventura nova. Aventura nova, o Curse of Strahd, saiu depois que a gente gravou. Então, tem muita informação pra gente atualizar sobre Strahd. Acho que esse livro saiu na época, mas a gente não falou. Saiu exatamente na época desse livro. Só que a gente não tinha o livro ainda. Não, a gente tinha. Já tinha, já? Só que a gente não quis falar, porque ia ser spoiler. Tinha acabado de sair o Curse of Strahd. Então agora já deu um tempinho, dá pra gente falar um pouco mais sobre ele. Então tá na votação aí o Conde Strahd von Zarovich. Exato. Quem mais? E eu vou escolher uma figura que, olha, gente, eu quero que ela ganhe. Na verdade, começou eu quero. O voto aí. Mas você ficou falando meia hora do Strahd aí, eu não posso falar dela? Tá bom. Que é a Lady of Pain. A gente já comentou com ela. A gente já comentou dela em alguns vídeos. Assim, pouquinho a gente falou dela. Mas ela é a autoproclamada governante de Sídio. A Cidade das Portas. Né? É uma criatura misteriosa, ninguém sabe muito bem a origem dela. Ela faz parte dos quatro irmãos. Dos quatro irmãos, sim. Dos quatro irmãos. Sim, os antigos, né? Tem um lance. Eu não tô torcendo pra ela ganhar, não, que essa aí vai dar trabalho pra pesquisar, viu? Tem muita leitura pra ser feita. Muitos livros, na real, né? A informação dela não tá em. Tá bom, enfim, gente, já acabou aqui, tá? Esse daí foi um vídeo aí sobre D&D. Como eu falei pra vocês, eu não tenho bagagem nenhuma pra falar nada a respeito de tudo que eles falaram. Eu boiei o vídeo todo, tá ligado? Até peço perdão, o casal aqui parece gente boa e tal, né? A forma que eles falam mostra que eles têm firmeza naquilo que eles estão falando, que eles têm conhecimento naquilo que eles estão falando. Por isso,
Vídeo bom, mas pra mim foi maçante pra caraca. Desculpa eu falar isso. Mas foi muito maçante ver esse vídeo, não pelo casal, mas por uma história que eu sinceramente não conheço e eu não tô afim também de conhecer, sendo bem honesto com vocês. Tá bom? De qualquer forma, vou deixar o link na descrição. Espero que eles tenham sucesso aí, que eles continuem tendo bastante gente no canal deles aí que se identifica com esse tipo de conteúdo, que não é o meu caso. Tá bom? Sendo bem honesto e pedindo mais uma vez desculpa aí para quem gosta desse tipo de vídeo, tá? Tamo junto, até a próxima e valeu.